Fala pessoal, tudo bem? Charlão passando por aqui para a gente poder fazer um bate-papo de uma coisa que me perguntam sempre, né? A pessoa sabe que eu trabalho com o mercado financeiro, mercado de capitais, e sempre a turma, meus amigos, enfim, vários queridos, me perguntam o seguinte: poxa, como que eu faço para começar? E realmente é muito difícil para a gente poder achar um caminho para a pessoa começar, porque as pessoas têm, primeiro, interesses diferentes, né? Sonhos diferentes, financeiros inclusive, achando que vai ganhar rápido, vai ganhar do dia para a noite, e às vezes não é bem assim que funciona. É matemática básica ali do que é importante, do que é bom para nós, que a gente vê de um modo geral que acontece dentro do mercado, acaba não prestando atenção. Então todo mundo quer dar muito tirão e não presta atenção que pode realmente estar fazendo as coisas acontecerem aí devagar e sempre, tá? Vamos lá. Essa ideia primeiro é entender um pouquinho do dinheiro. Então você que quer começar, primeiro eu preciso que você entenda um pouquinho do dinheiro. O que acontece, como é que permeia essa situação financeira para eu poder realmente estar levando o meu capital a crescer. Para depois pensar em estar fazendo outros negócios mais avançados. Pense que a grande maioria está com o dinheiro na poupança, não tem coragem de vir para a renda variável, e muitos, na verdade, que estão dentro do mercado financeiro, não têm coragem também de trazer o dinheiro da poupança. Por quê? Porque às vezes está tendo um relacionamento não muito bacana com o mercado de capitais. Então a primeira coisa para aprender é o seguinte: quantos anos R$ 1.000 levam para se transformar em R$ 1.000.000? Isso é uma base de cálculo apenas. É natural que se você tem R$ 1.000, você vai levar o primeiro tempo que eu vou mostrar, mas se você tem um volume maior financeiro, a ideia primeiro é a cada R$ 1.000. Então vamos dar uma olhadinha aqui, que é o seguinte, ó, olha que legal. Quando eu tenho aqui R$ 1.000, pessoa que a cada R$ 1.000 que eu tenho, seria mais ou menos isso, e não apenas R$ 1.000, tá? O tempo que ele leva para chegar em R$ 1.000.000 mediante a determinadas taxas. Então, primeiro falando em taxas, 1%, 1,5%, 2% e 3%. Taxas, então, aqui plausíveis, factíveis. 1%, eu não estou batendo a inflação praticamente, estou empatando com a inflação, não compensa, mas tem que entender que agora há pouco estava todo mundo louco atrás desse 1%, bem como em países de primeiro mundo, com taxas de inflações melhores um pouco, realmente faz diferença a gente batalhar por esse 1%. Momentaneamente no Brasil está muito difícil. Também, a gente sempre quer mais e mais taxa, mas tem que entender que vai aumentando o risco conforme vai aumentando aqui o percentual. Eu entendo que o universo mais saudável, pessoal, tá em torno de 1,5%. Né? Mesmo com a inflação alta aqui no nosso país, já é um ambiente 1,5%, conseguir 1,5% com o meu capital, que eu não vou tomando muito risco, conforme eu quero 2%, conforme eu quero 3% ou mais, né? E também vou me destacando ali um pouquinho da inflação, espero que principalmente ela baixando cada vez mais. Então sempre a saúde, né, eu chamo que a porta do céu está aqui no 1,5%. E por vários motivos, tá? Porque de 1% para 1,5%, você aumenta 0,5% aqui, e aqui eu estou tirando aqui 17 anos, né? Quando eu passo de 1,5% para 2%, você está aumentando aqui, difícil para poder conseguir esse 0,5% a mais, mas eu estou abaixando apenas em 5 anos, certo? Então vai ter todo realmente aí uma ideia para a gente poder estar entendendo o quanto que eu devo estar assumindo de risco. E eu estou comentando para vocês que para mim eu acho mais interessante um 1,5%. Para poder chegar no 1 milhão. Legal, 39 anos vai levar então, tá vendo? Então entre 56 a 39 anos mais ou menos. Pô, muito tempo, né? Mas o que eu posso fazer então? Eu posso tentar melhorar a taxa, que você vai tomando mais risco, mas eu também posso ter um volume financeiro maior. Por exemplo, tenho R$ 16.000, então eu já começo a ter a possibilidade de chegar nesse R$ 1.000.000 com 23 anos. Né? Ah, mas eu tenho R$ 64.000, então eu tenho a possibilidade de chegar em 15 anos nesse R$ 1.000.000. Se eu falasse assim, eu tenho R$ 1.000.000, leia aqui ao invés de R$ 1.000, eu tenho R$ 1.000.000 e quero chegar a R$ 1 bilhão, 39 anos a uma taxa de 1,5%, você está chegando num número alto, né? E para poder explicar isso daqui, a melhor forma é mostrar para vocês essa tela aqui, ó, que é o poder da dobra, tá? O que acontece? Ó? O poder da dobra, baseado na regra 72, tá? Vai ser o seguinte: aquele 1% ali, ele vai dobrar o meu capital a cada 6 anos. Eu estou meio que empatando com a inflação hoje. Lembre-se que algum tempo atrás o pessoal estava querendo realmente um 1% aí, né? Não tinha. E o 1,5% ele dobra a cada 4 anos. Então já começa a ficar interessante realmente aqui essa dobra, tá? A cada 4 anos, como eu falei para vocês, na minha opinião, né? A porta do céu aqui, ela está com 1,5%, que é a dobra a cada 4 anos.
E por que isso? Porque eu aumento muito aqui, ó, de 1,5 para 2, é mais difícil para conseguir, tá? E não cai muito tempo. Olha como aqui caiu 2 anos, com apenas 0,5% percentual, e aqui o mesmo 0,5% percentual, ele cai apenas 1 ano, né? E quanto maior o volume, é natural, financeiro, né? É natural que realmente essa taxa vai baixando. Então assim, enquanto eu sou pequeno, poxa, dá para dobrar com 3, dá para dobrar a cada 2 anos com 3%? Dá, certamente. Você pode até ter outros negócios fora o mercado de renda variável, né? Fora o mercado de renda, mercado de capitais, que a gente pode estar fazendo, talvez com imóveis, e comércio, enfim. Mas sempre que vai sobrar algum dinheiro, você vai trazer, né, para a Bolsa de Valores, lembrando que realmente é um ambiente dos tomadores, né, versus poupadores. Então aqui a gente está sempre falando de um dinheiro que você está economizando, que você guardou, para poder estar aplicando numa taxa melhor. Consigo taxas melhores do que essas? Legal! A única coisa que você tem que ver se você consegue perpetuamente, que é o caso aqui, eu quero perpetuamente esse tipo de taxa, no caso, né, o foco maior aqui, tá, pessoal? Deixa eu até tirar esse aqui daqui. Ele vai ser a taxa de 1,5% de fato, né? Ó, tá? Então, primeira coisa, pelo tempo total, o tempo total seria por anos, na verdade, né? A ideia seria sempre para o resto da vida, para mim realmente isso daqui tudo é para o resto da vida. A outra coisa, está conseguindo um percentual maior por um tempo pequeno, enfim, 2, 3 anos, pô, ajuda. Mas aqui estou falando do total, né, que você vai ter que somar e dividir por mais e mais anos, né? Momentos de vacas magras, enfim. A outra coisa é o seguinte, com quanto que você está fazendo isso? Ah, eu tenho lá R$1 milhão, estou fazendo uma taxa bem maior, 7% ao mês, de repente 5% ao mês, com comerciante de carro, por exemplo, faz. Só que com capital pequeno, com uma fração pequena do seu capital. Também não adianta, tem que somar o que você está fazendo lá com essa fração pequena versus ao montante todo que você tem para ver o que está dando real aí. E ainda leva adiante, comentando para vocês que para mim trabalho isso daqui como com patrimônio como um todo. Casa, carro me dá prejuízo. Imóvel me dá lucro. Então, com tudo, na verdade, que eu puder estar fazendo para poder alcançar uma taxa de crescimento como essa daqui, tá? Então, a dobra a cada 1,5% a cada 4 anos. Né? E isso daqui, pessoal, o que está atrelado? O que tem a ver, né, com o mercado financeiro? É bem simples para entender isso aqui, ó. Que quando eu chego na parte dos instrumentos financeiros, que é onde eu tenho o potencial de estar fazendo aquelas taxas, tá? Eu tenho que entender. Certo? Então o dinheiro está sempre na poupança paga pouco, mas existem instrumentos financeiros, aqui está a classe da renda fixa, aonde nos títulos públicos eu estou emprestando dinheiro, tá, pessoal? Aqui, ó, para o governo, nos títulos públicos eu empresto dinheiro para o governo. A emissão bancária, como o próprio nome diz, eu estou emprestando dinheiro para banco, e o crédito privado, eu estou emprestando dinheiro para empresas privadas. Aqui estão algumas ferramentas que a gente tem, né? Vamos ter aqui o pré-fixado e o pós-fixado e a Selic. A Selic, normalmente, pessoal, a gente está querendo o quê? Liquidez, tá? Mas quando eu quero fazer uma rentabilidade um pouco maior, normalmente a gente vem para outros aqui, tá? E não esquecer que aqui, ó, o nível de risco de emprestar para o governo e emprestar para uma empresa privada, no meio aqui o setor bancário, vai aumentando, né? Vai aumentando. É muito mais fácil uma empresa privada me dar um calote do que um banco. Muito mais provável um banco me dar um calote do que um governo inteiro. Então, existe toda essa consideração. Eu não vou entrar realmente em cada instrumento financeiro desse daqui para poder estar explicando. A ideia é a seguinte aqui. Primeiro, lembrar que para cada... se eu vou emprestar dinheiro para o governo, para o banco ou para o mercado aqui de crédito privado, eu vou ter essas ferramentas e dentro dessas ferramentas, o mais importante agora vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter o pré-fixado, que nada mais é um percentual fixo combinado a X%, né, num determinado período. Tá? Então, em um ano eu te pago 12%. Fechou, é 1% ao mês praticamente. E o pós-fixado, que é um percentual fixo mais um percentual variável. Então, eu não posso esquecer essa parte variável, porque ele pode aumentar ou diminuir. Tá? Então, vai ter a primeira parte fixa, 6% mais, e esse percentual variável, normalmente ele está atrelado a um indexador, o IPCA, Selic, um CDI, né? Então são ali índices normalmente, para eu poder, vai estar contabilizando o juro, né? Para poder estar fazendo ali uma forma de pagamento, a gente chama de híbrido, tá? Então tudo que a gente vai ver agora, a gente vai ter essas opções, certo? Ó, e ela está aqui, ó.
Vamos lá. Ó. Primeiro, a poupança está pagando 7,13. Eu vou analisar aquelas taxas. A de 1% então vai ser 12, a de 1,5% vai ser 18, né? E eu não vou levar mais adiante do que isso. A poupança vai ser 7,13, está bem abaixo de 12 anual. Tá? Agora estamos analisando a taxa. Os instrumentos financeiros de renda fixa, esses aí, o governo está me pagando aqui, pessoal, de 11,73, a Selic 13,25. Tudo que está em preto, tá? Os valores, a gente tem que descontar o imposto de renda. Tudo que está em verdinho, a gente não precisa descontar o imposto de renda, ele é livre de imposto de renda. Tá? Então você vai ter, dentro desses instrumentos financeiros, estas taxas, certo? Algumas que eu tenho que pagar imposto, outras que não, eu tenho que estar medindo quais são. E hoje, né, do modo geral, se você colocar um pouco de dinheiro aqui, um pouco ali, você vai dar uma organizada, fazer uma carteira, fazer um portfólio e tal, a gente chega aí numa média praticamente de quase 12%, 1% ao mês. 1% ao mês a gente tem. Então aquele 1% ao mês eu tenho, mas eu não estou batendo a inflação. E você lembra lá, a partir de 1,5% que começa a ficar mais interessante. Legal. Se a inflação baixa, esse 1% começa a valer mais. Agora, se a inflação ficar alta, realmente eu tenho que batalhar 1,5%. Pô, estamos falando em 18% ao ano. Certo? A poupança está a 7%. Está fraco. Aqui na renda fixa, emprestar dinheiro para o governo, para banco, para empresa, está me pagando 12%. Pô, já está melhor um pouco, né? Melhor que a poupança. Mas ainda não bate a inflação. Legal. Eu tenho que batalhar então um pouco mais. Tem mecanismos para a gente poder estar realmente trazendo algum acréscimo nos ganhos e batalhar para sair desses 12% e caminhar, né, para tentar esses 18% anual, que é uma taxa alta, na verdade, principalmente quando a gente pensa em países do primeiro mundo, que tem uma taxa de imposto de juros menor, né? Então é difícil para conseguir, tá? E quem come, na verdade, é a inflação. Vou até abordar ali no final essa condição. Vamos aqui, ó. Mas também tem os instrumentos financeiros de renda variável, essa classe da renda variável. A gente vai ter aqui, pessoal, as ações, as BDRs, ETFs, fundos de investimentos imobiliários. São várias classes de ativos que eu posso estar aplicando, né? A ideia aqui é explicar o seguinte, lá na renda fixa, principalmente a fixa, você tem assim, 12% ao ano, fechou. Eu vou receber aquilo lá. Na pós-fixada, ela já está me dando, então, uma parte variável e uma parte que realmente que é fixa. Legal. Eu estou batalhando para poder fazer, então, estes ganhos. Não consegue estar passando de 12, eu vou poder usar um negócio que são os derivativos. E os derivativos também vai poder fazer render um pouquinho mais aqui. Só que aqui na renda variável tem um negócio que é importante de chamar a atenção, que é o seguinte, ó. Para eu poder ganhar dinheiro aqui, você vai batalhar os 12, 18% ao ano, a mesma coisa, tá? A única coisa que aqui é o seguinte, ó. Basicamente eu tenho 4 coisas para fazer aqui. Primeiro, eu espero comprar num determinado preço, que ele cresça ao longo do tempo e que eu realmente ganhe esse dinheiro, essa diferença do crescimento. Tá? Essa é a primeira grande condição. Ah, mas dá para ganhar dinheiro vendendo? Dá também, mas aqui eu estou falando um pouco de longo prazo. Tudo que for falar de vendas, né, normalmente, tá, a gente está falando para poder... Você vendeu, de alguma forma, para ganhar um dinheiro, para poder comprar a bolsa, para poder comprar mercado e que no longo prazo a gente vai bater, né, lutar para bater aqueles 12%, 18%. Nesse primeiro momento, estou comentando com vocês a parte realmente de crescimento. Comprar esperando que no decorrer dos anos realmente valoriza aquela empresa determinada, né, ou aquele fundo determinado, o próprio fundo de investimento e tal. Legal. A outra é a seguinte, que no meio do caminho eu vou recebendo pagamentos aqui, ó, tá? Ele vai me dando pagamentos no meio do caminho para poder estar... Então, esses são os proventos, os dividendos, juros sobre capital próprios, enfim, esse tipo de rendimento, ele vai me ajudando todo mês, né? Então tem investimentos aí que você consegue praticamente 1% ao mês, só com esses rendimentos. Se o preço cresce e vai ao longo do tempo, digamos que você ganhou lá 8% no determinado ano, mas você recebeu 1% ao mês, você tem 12 com 8, você está fazendo 20 naquele ano, né? O que vai interessar aqui, naturalmente, aquela taxa de 1,5 que eu falei, que parece pouquinho, o que me interessa aqui é no período de 10, 15, 20 anos, naturalmente, né? Então, essa parte que é importante. Aqui, como eu comentei com vocês, tem uma partezinha aqui, que o preço aqui, ó, esse daqui, os derivativos, tá? Eles têm como contribuir com cada um desses aqui, ó, tá? Realmente, tá? Ó,
para poder dar alguma coisinha a mais. Então eu poderia ter inclusive os 3 aqui. Estou esperando que comprei, esperando que o preço de fato cresça. Estou recebendo aqui um determinado dividendo todo mês. E ainda posso usar da classe dos derivativos aqui, tá? Como um potencializador. Como um potencializador destas ações, BDRs, ETFs, fundos de investimentos imobiliários, que são instrumentos financeiros da renda variável, para poder realmente ajudar a dar mais alguma coisinha. Pensa que você está recebendo aqui, então, algum dividendo e ainda você vai receber mais alguma coisinha de um derivativo. Nunca são números exagerados, pessoal. Sempre está lutando para passar aquele 12% que a gente tem hoje, mas se a inflação baixa, eu quero esse 1%. Né? Hoje já ninguém está dando atenção, está todo mundo com o dinheiro na renda variável, só que as peças vão se mexer, esse 1% pode voltar a ser bom para nós. Tá? E eu quero então pelo menos 1,5%. Tudo que eu estou comentando aqui é um trabalho para a gente poder batalhar, de se jogar o crescimento do capital para este 1,5% ou acima, pouco acima, enfim. Né? Mas por um momento eu estourei e estou ganhando 3%. Por um momento. O que me interessa é uma janela maior, tá, pessoal? Então, tem esses instrumentos da renda variável. E aqui é para lembrar exatamente essa parte que eu estou comentando dos juros, né? Porque é o seguinte, a Selic, tá? Que está alta hoje em dia, é a taxa básica de juros da economia. Beleza. E é o principal instrumento do Banco Central para poder controlar a inflação. O esquema aqui é o seguinte, quanto menor for os juros, mais interessante fica a renda variável. Então os juros hoje estão altos e muita gente não está olhando para a renda variável. Quando vier a olhar ali na frente, já não adianta mais. Por quê? Porque esse trabalho que tem que ser feito da renda variável, com a renda fixa, juros altos, com o juro baixo, vou pegar um determinado instrumento financeiro para poder ganhar uma grana, ou vou pegar o outro, ele sempre é dinâmico. Ele nunca é uma coisa realmente que você pega, coloca o teu dinheiro lá e ficou tranquilo. Quer fazer isso, o dinheiro fica na poupança, realmente com uma taxa, como vocês viram, 7% ao ano. Eu tenho que ter no mínimo 12% para poder defender a inflação hoje. E eu tenho que prestar atenção, então, nas outras coisas que estão acontecendo. Por exemplo, na renda variável, fundos de investimento imobiliário, daqui a pouco pode ser que bomba. Né? As ações, determinadas ações, por motivo A, B ou C, por exemplo, uma ação que na verdade ela é uma ação nova, ela pode crescer muito no decorrer dos anos. Aquela empresa está começando, está nascendo, ela é criança, ela pode crescer de fato. Né? Então, só que não adianta depois que começar a cair os juros, por exemplo, aí o pessoal querer começar a olhar para a renda variável. Então sempre eu tenho que estar permeando, cuidando realmente, acompanhando o mercado no modo geral. Não precisa ser todo dia, o dia inteiro não, tá? Esse é diferente, que seria o esquema do day trade e tal, não. Mas poxa, tem que ter um conhecimento, tem que estar acompanhando aí no seu dia a dia, digamos assim, né? O que está acontecendo realmente com esses fatores que eu estava mostrando. Eu vou entrar nos detalhes aí com vocês, nos próximos vídeos de cada um daqueles ali, mas pensando que você já começou a entender isso. Sempre batalhando esses percentuais, né, para a gente poder realmente ter esse crescimento. Dá para dar porrada, dá para dar chutão? Dá. Tem ferramenta para isso? Tem também. Mas e se der errado? Eu tenho que manter o meu capital principal, o capital que você economizou aí ao longo dos anos da sua vida, do seu trabalho, esse mantém com crescimento contínuo, né? E pegar alguma graninha de vez em quando tal, e aí vai lá para dar porrada. Aí, se não conseguir dar porrada e dar grana, essa grana você vai fazer ela crescer, né? Esse capital principal, essa mais seguro, mais conservador, digamos assim, esse nós vamos fazer crescer no decorrer dos anos. Valeu, pessoal. Fiquem à vontade para acompanhar o canal. Vamos para cima, vamos para frente.